falar conosco sobre liberdade. O Senhor nosso Deus, Criador e mantenedor de cada um de nós, Ele dá liberdade absoluta para com todos nós, para que nós haja com essa liberdade e viva nessa liberdade. Para isso, Ele levou o cativo ao cativeiro e verdadeiramente libertou nós de toda a escravidão. Apesar que o mundo é uma escravidão, o mundo procura prender as pessoas sem ele queimou, não é só cristão não. Todo o mundo procura prender nos seus interesses, nas suas vaidades, nas suas ambições, nas suas conquistas. Então aqui, irmão, amém? Romanos 9:6 diz assim, amém, amém? Vamos ler, porque eu gosto de ler a palavra de Deus. Então, por isso que eu chamo os irmãos para ler. Vamos ler até onde verdadeiramente o Espírito parar, a gente para. Diz assim, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente a esta, mas também a Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, fosse firme, não por causa das obras, mas por causa do que chamou, do que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado a toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Veja bem, pessoas, eu vou levar muito sério isso aqui. A palavra de Deus toda é muito séria, mas aqui é muito sério isso aqui, para cada um de nós. Nós também, atenção. Disse-me-eis, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resistirá à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para que replicas, porventura, a coisa formada dirá ao que formou? Por que me diz assim? Ou não tem o olheiro
poder sobre o barro, para que da mesma massa faça um vaso de honra e um vaso de desonra. Até aqui, palavra do Senhor. Pode se sentar. Então nós vemos, irmão, que o nosso Deus, Pai, Criador e Gerador de todas as coisas, Ele mesmo é que faz todas as coisas. Porque na ilusão de estar culpando alguém, mas de não se conscientizar de quem é preciso isso, irmão. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, porque quem tem pai carnal que verdadeiramente o corrige e lhe mostra o caminho que deve seguir, dá glória a Deus. Mas muitos não obedecem os seus pais carnais. Esses verdadeiramente acharão dificuldade de obedecer a Deus. Por quê? Porque ele diz assim: o meu pai, o pai carnal, ele pode corrigir você, açoitar você, botar você de castigo, não dar a você aquilo que você quer, ou que você pede. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode sim. Por que que o Pai Celestial é o diabo que faz? Se nós somos filhos de Deus, quem corrige nós é o nosso Pai, irmão. Você concorda ou não? Amém, irmão? É o nosso Pai que corrige a nós no nosso erros, para que nós não sejamos condenados, para que nós não se percamos. Você concorda, né? Eu concordo plenamente. Quando o Senhor me botou há 30 dias atrás de castigo, eu sei que o castigo vem dele, não vem de Satanás, que eu não sou de Satanás, nem pertenço a Satanás, nem pertencerei. Nós somos filhos de Deus na descendência de Cristo para sempre. Então é o meu Pai que está me corrigindo. E quando Ele está corrigindo a nós, o que é que nós temos que fazer, irmão? Olhar para dentro de nós mesmos. Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou falhando? Porque o meu Pai Celestial, Ele me dá liberdade absoluta para me entrar, para me sair, para me fazer o que eu quiser. Isso é nosso Deus, com toda a criação. Quando Deus fez a terra e fez a semente, que Ele plantou a semente na terra, Ele disse para a terra frutificar. Quando Deus fez os mares e fez os rios e fez as fontes de água, foi lançado, deu ordem para eles produzir alma vivente. Tudo está debaixo da ordem de Deus. Esse negócio de, não, Satanás está bravo com você. Ele pode ficar bravo do jeito que ele quiser. Isso é problema, como muitas vezes nós dizemos. Alguém disse para mim: aí você sabe que fulano não gosta de você? Isso é problema dele. Não tem nada a ver com isso. Eu nunca fiz nada para verdadeiramente prejudicar ele. Se ele não gosta de mim, isso é problema dele. Assim também é o inimigo. É problema dele não gostar de Deus. É problema dele não gostar de mim. Mas nem por isso eu vou ficar, porque ele pode fazer. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada contra nós. Porque nós, hoje, cada um de nós sabemos que ele já está vencido. Em outro tempo, quando eu andei pelo meio do Espiritismo, o espírito imundo disse que eu tinha que ter cuidado com ele, que ele ia quebrar minha perna. Eu voltei e falei para ele: olha aqui, presta bem atenção, que eu vou dizer para você. Se você quebrar uma perna minha, eu vou quebrar as duas suas. E eu não era cristão. Porque o que faz prender você no jugo desigual é o medo. Mas se você não tem medo, você pode ter a Bíblia, está cheia de aviso para nós: não temas, não fique com medo, e seja corajoso, porque o corajoso, porque a mulher corajosa, o homem corajoso, vence, irmão. Mas o
medroso, é como diz o ditado, só quer ficar na barra da sala da mãe dele. Para onde a mãe vai, ele vai. Isso é um dizer que tem no mundo. Tá? Como verdadeiramente toda a minha família, não teve nenhum que tivesse coragem de sair de perto, romper esse poço para algum lugar. Assim somos nós, irmão, em Cristo Jesus. Nós temos que romper com essa barreira que é em Cristo. E todo o tempo Jesus está falando para nós: não temas, não temas, Alain, não temas, Luciano, não temas, Vivi, não temas, Alain, filho, não temas. Eu venci o mundo. O que o Senhor está dizendo para nós? Eu venci. O adversário está vencido. E cada dia que sucede na nossa vida, mais vencido ele fica, porque mais nós acreditamos em Cristo, mais longe ele fica de nós. Não vamos trazer de maneira nenhuma a morte para perto de nós, nem o inferno, mas para longe de nós. Porque nós temos o poder no nome de Jesus e o poder na descendência, na nossa descendência há poder, porque essa promessa foi consumada em Cristo Jesus. Porque aqui mesmo está dizendo, nem todos que eram da descendência de Abraão eram filhos de Abraão. Nós vemos que o primeiro filho de Abraão, com a escrava, era filho da carne, não era filho da promessa. Por isso ele não ficou em casa. E foi Deus mesmo que mandou Abraão despachar os dois, tanto a escrava como o filho da escrava. Porque só fica na casa do pai que são filhos da promessa, que são verdadeiros filhos. Em Abraão, não em Cristo. Porque Abraão aqui só teve um filho da promessa, que foi Isaac. E Isaac é chamado, veja bem que a promessa de Deus não deixa nós, irmão, verdadeiramente no vazio, não deixa nós sem entendimento. O primeiro filho da descendência da promessa de Abraão foi Isaac. E o do Isaac foi Jacó. Mas nasceu dois, irmãos, sim. Mas Deus amou a quem? A Jacó. Nem por isso Esaú deixou de viver e ter também verdadeiramente a dependência com Deus, só que não era da descendência, era dependente. Que muitos cristãos dizem, nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes de Deus, não. Quem é dependente de Deus? Quem não é filho. Filho é descendente, passa o DNA daquele filho com o pai, que dá o quê? Que ele é o filho daquele homem, que é o filho daquela mulher. Mas se pegar outro que não é filho do DNA seu com aquele outro, não vai dar, irmão. Não tem como. Então por quê, irmão? Porque o filho carnal não é filho de Deus, é o filho espiritual, é o filho da promessa, que verdadeiramente está escrito em Joel, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Mas assim como, irmão, toda a carne que crê no nome de Jesus é derramado e que seguir verdadeiramente os propósitos de Deus é derramado sobre nós o Espírito de Deus, que são batizados com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui, irmão, ele diz, não que a palavra de Deus haja plantado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. É isso mesmo. Por quê, irmão? Quando Jesus veio em Israel, todos eram israelitas? Não, uns eram samaritanos, outros eram seduceus, outros... Tinha várias pessoas que não eram do clero. E isso, mas por quê, irmão? Porque aquele pessoal não era assim. Mas, verdadeiramente, as pessoas quando se inclinam para
alguma coisa, nós vemos aí a liberdade absoluta de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, mas se você quer andar nas trevas, você vai andar nas trevas, porque você quer. Quando você não sabe, é uma coisa. Presta atenção nisso aqui. Quando você não sabe que verdadeiramente existe a luz, é uma coisa. Mas quando você sabe que existe a luz e você se inclina para as trevas, agora você está verdadeiramente desprezando a luz da vida que vai iluminar a você, a todos nós, todo o tempo da nossa existência aqui na terra, como no céu, eternamente. Você está desprezando aqui, tu vai ser desprezado lá no céu. Ô irmão, o que é isso? O que é isso? O que está escrito? Tudo que ligar aqui na terra é ligado no céu. Tudo que desligar aqui na terra é desligado no céu. Se você se desligou aqui na terra do céu, você está desligando, irmão. Está ou não está? Essa é a verdade de Deus, simples e eficaz. Foi você que se inclinou, não foi Deus que empurrou você para lá. Agora ele diz: olha, isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. É o DNA de Deus, está no DNA de cada um de nós, que é o DNA do Espírito Santo. Amém, igreja? Isso é a dádiva de Deus. Não é porque eu fiz alguma coisa para merecer, e nenhum de nós aqui, por mais pobre que seja, e por mais rico que seja, e por mais sábio que seja, e por mais ignorante que seja, não recebe nada de Deus, a não ser o que é chamado ao propósito de Deus. Esse recebe. E agora, ele verdadeiramente é chamado para ser a mesma imagem e a mesma semelhança do seu filho. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém, irmão? Nós temos que comer. Por exemplo, hoje eu estava falando com a Isabel. Quando você é chamado para ir sentar na mesa, você vai comer o que está na mesa. Não é ficar conversando, palestrando na mesa. Você vai comer. Então, quando chegar a hora da palavra, que é o pão da vida, nós temos que ouvir ela. Por isso que quando a igreja fica quieta, olha, está dando ouvido à palavra de Deus, que verdadeiramente para isso veio para aqui, é para que verdadeiramente fique consciente da justiça e do amor de Deus. E que grande amor! Veja no versículo 9, diz: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Já começou aqui a se consumar. Já veio, e essa promessa já vem se realizando, até chegar a Jacó, e Jacó, os 12 patriarcas, e de Jacó, Moisés, e de Moisés, Davi, e Samuel, e assim até chegar a Jesus Cristo, e até chegar a Jesus Cristo para consumar essa promessa e chegar ela a nós, completa, gratuitamente. Isso quer dizer, irmão, sem você ter pegado um alfinete para botar em algum lugar, sem você ter pegado uma linha para dar um ponto em alguma coisa, vem tudo pela graça da vontade de Deus para cada um de nós. Por isso que é gratuitamente, irmão. Amém? Amém? Ninguém morreu no lugar de Jesus. Quem morreu? Jesus. Ninguém ressuscitou no lugar de Jesus. Quem ressuscitou? Jesus. Ai, que maravilha, irmão. Olha a obra que Deus fez de amor. Isso é amor. Isso é misericórdia. Isso é amar de verdade a nós. E foi por causa disso que Deus enviou Jesus, gerou Jesus no ventre de Maria, pelo seu Espírito, porque ele não achou um homem aqui na terra que fosse capaz de cumprir com o propósito dele
para a salvação de toda a humanidade. Ele teve que vir do céu para verdadeiramente e ser gerado por ele. Foi no ventre de uma mulher, foi, mas não, essa mulher não teve caso nenhum com homem nenhum. Ela era casada com José? Era, mas ela não teve relação nenhuma com José. Foi o primeiro filho, Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo, nasceu de Maria, aqui na terra, da descendência de Davi, e cresceu como qualquer outra criança. Por quê, irmão? Porque Deus quis. Por quê? Porque Deus quis, assim. Porque se Deus tivesse querido que ele tivesse vindo como Melquisedeque, ele tinha vindo como Melquisedeque. Ele tinha aparecido num certo lugar, ou tinha saído de dentro do mar, ou tinha saído de dentro de uma caverna, ou tinha saído de algum descido do céu. Mas Deus gerou para que verdadeiramente fosse aquele homem, aquela mulher feito de barro, verdadeiramente que ele tinha soprado no nariz e fez toda essa geração de filhos debaixo da vaidade do adversário. Deus agora resgata toda essa humanidade, toda a humanidade. Então, irmão, toda a humanidade está salva, toda a humanidade está salva, toda a humanidade está perdida, está. Toda a humanidade está remida, está. Porque essa obra aqui foi feita para todos e em todos. Mas irmão, vai estar dizendo aqui que verdadeiramente tem que ser chamado. Tem que ser chamado. Porque em outro tempo as pessoas eram escolhidas e remidas. Você pode ver pelos profetas e por próprio Davi, Samuel foi lá e ungiu ele. E depois ele veio verdadeiramente para servir. Aqui não precisa ninguém ungir alguém para vir para o Senhor. É o Senhor que chama cada um de nós. E se nós aceitarmos esse chamamento, nós permanecemos. Se não, verdadeiramente não permanecemos. Mas assim, irmão, todos permanecem? Não, nem todos permanecem. Porque os que permanecem na verdade, permanecem na vontade, permanecem na justiça, permanecem no amor, permanecem no perdão. Eu, como fui perdoado, eu vou perdoar também a todos. Mas irmão, é porque você não sabe o que ela fez comigo. O que nós fizemos com Deus? Ele não perdoa tudo? Ele não perdoa tudo? Mas a paciência de Deus não é minha. Não é porque você não quer. Porque se você quiser a paciência dele, você vai ser a paciência de Cristo. Porque Deus já deu a você. Não é a paciência de Jó, é a paciência de Cristo. Porque a paciência de Jó, Deus teve que sarar ele. A paciência de Cristo mande nós sarados, mande nós santificados, mande nós na vida. Em Cristo nós temos tudo. Não vamos receber não, nós já temos. Então, mas irmão, mas já faz tanto tempo e eu não estou vendo, você não está vendo porque não quer. Olha com os olhos do Espírito. Para de olhar com os olhos da carne, mas passa a olhar com os teus olhos do Espírito, para ver se você não vai ver. Você vai ver a situação que você viveu lá atrás, há tanto tempo, e você vai ver hoje o que é verdadeiramente ser de Deus. Porque quem é de Deus não bebe aflito, não bebe temeroso, porque ele confia, irmão. A primeira coisa de cada um de nós é confiar no Senhor. Eu nunca confiei em ninguém, irmão. Sim, tudo bem, não tem nada contra não. Eu nunca confiei em ninguém. Eu nunca confiei em patrão, nunca confiei na minha mãe, nunca confiei no meu pai, nunca confiei na minha avó, nunca confiei no meu
no meu orientador, nunca confiei em nada. Mas agora, irmão, se você quer verdadeiramente ter vida e vida eterna, confie em Cristo e siga a Cristo, e aí você vai verdadeiramente ter vida aqui e para toda a eternidade. Porque a obra que está feita em Cristo, irmão, nós que temos lido a Bíblia, nós vemos que um fim verdadeiramente assim, nunca vai ter fim, não. Você compete, lê Apocalipse, medita em Apocalipse, para você ver se não vai ter fim. Vai ter fim, e verdadeiramente, quando começar a se aproximar o fim verdadeiramente desse século mau, porque ele vai ser totalmente destruído por Deus, verdadeiramente, irmão, vai acontecer muita barbaridade, vai acontecer muita monstruosidade, e ainda, presta bem atenção, pode ser que não sei, na nossa geração, mas pode até ser, porque para Deus, como um dia é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, pode ser ainda, na nossa geração. O inimigo, Satanás, vai ficar, presta bem atenção nisso, irmão, vai ficar 1000 anos preso. Depois desses 1000 anos, esses 1000 anos que ele vai ficar preso, quem vai governar esse mundo é Deus, com os seus anjos. Mesmo assim, depois de passar por 1000 anos, vai ter uma corja de gente que estava esperando Satanás ser solto, estava esperando verdadeiramente para aparecer, e vão se levantar contra o povo de Deus, para destruir aqueles que confiam em Deus. Mas Deus, da sua própria boca, Ele vai soprar e vai eliminar todos eles. Está escrito, e é a palavra de Deus. Se você não crê, mas ela veio a nós para nós crermos, para nós acreditar, e até verdadeiramente chegar ao fim de todos que tiverem jogado no mar, em qualquer outro lugar, eles vão ser chamados para o juízo final com Deus, para serem julgados. E o inimigo, a recompensa dele é ser jogado lá no lago de fogo eternamente. Aí acabou, meu irmão. Aí verdadeiramente só vai viver a geração de Deus em Cristo Jesus para todo sempre. Aí não vai haver mais inveja, não vai haver mais ódio, não vai haver mais. Os fofoqueiros vão acabar tudo, graças a Deus. Né? Os fofoqueiros vão tudo acabar. Porque os fofoqueiros ficaram 1000 anos esperando. O governo era bom, que era Deus que estava governando, mas eles contra o governo de Deus. Pode prestar atenção, que qualquer governo que tentar fazer um governo bom, fica todo mundo contra ele. Não é só o grande não, pequeno também. Por quê? Porque são da geração do mal, da perversidade, da impossibilidade, do cativeiro. Eles querem carregar toda a humanidade debaixo dos pés deles. Só que Deus, Ele diz que essa terra é o estrago dos pés dele. Não é estrago de pé de homem, não. Pé de homem vai parar na sepultura para sempre. Então nós vemos aqui, irmão, que é exatamente isso aqui, ó. O que no versículo 16, ele diz assim, ó: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Olha aqui, irmão. O nosso chamamento e o nosso permanecer é que Deus se compadeceu de nós, e nós acreditamos nisso. Porque aquele que não acreditar, mais cedo ou mais tarde, ele vai embora. Quantos homens que pregavam a palavra quando eu comecei no Evangelho, e pregavam a palavra mesmo, de pessoas chorarem, de pessoas serem curadas, de pessoas serem libertas, dele dizer isso ou aquilo e a pessoa ficar sarada. E quando vi, era mais um com um copo na mão, bebendo. Aí chamaram ele
Estavam chamando ele o pastor do limão. Porque quem poderá enganar a Deus, irmão? Você pode até enganar você mesmo, mas a Deus. Agora está escrito: nós não sabemos como nós fomos gerados e os nossos ossos no ventre das nossas mães. Quem é que sabe disso? Nós não sabemos. Mas Deus sabe, porque foi Ele que gerou cada um de nós. E todos os nossos ossos, e todos os nossos músculos, e todos os nossos tecidos. Esse é que nós temos que adorar. E não se afastar dele de maneira nenhuma. Porque nós não fizemos nada para merecer sermos remidos. Porque fomos remidos pelo sangue de Jesus. Fomos mortos junto com Jesus. Jesus morreu para dar vida a nós. E foi enterrado, foi sepultado. Mas no terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos, trazendo nós de volta. Se ele morreu por nós, nós não ficamos lá. Quem ficou lá foi a morte. A morte já está no céu. Nós estamos no céu. Então nós vemos aqui, irmão, que ele diz no 17, ele diz assim, ó, porque diz a Escritura a Faraó, por isso mesmo te levantei, para que em ti mostre o meu poder, e para que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Sabe por quê? Faraó se levantou, Faraó foi Deus que levantou Faraó contra ele mesmo, contra Deus. Achar que Faraó ia vencer, irmão? E não foi o diabo que levantou Faraó. Uma vírgula, quem levantou foi Deus. Porque se fosse o diabo, ele tinha sido vencido pelo próprio Moisés. Então nós vemos aqui que Deus endureceu, como ele diz aqui no versículo 18. Logo, pois, compadecerei de quem quer, endurece a quem quer. Então vamos pedir a Deus, em nome de Jesus, humildemente, para que Ele não endureça os nossos corações, mas dê um novo coração a cada um de nós. A nossa alma seja limpa e purificada pelo seu Espírito. A nossa mente, a nossa vontade, irmão. Porque se Deus endurecer algum de nós, é porque Ele nunca quis, não. É porque Deus endureceu. Acabou, meu irmão. Mas isso é tudo para quê? Para a glória de Deus. Porque também está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tudo coopera, irmão, quando vem de Deus. Ora, é tão verdade que o Faraó foi endurecido por Deus, que foi o único que no mar não tragou ele. Ele ficou de fora, todos os outros entraram. Está escrito ou não está, irmão? Hein? Porque se Deus não tivesse endurecido ele também tinha ido. O mar tinha se fechado e ele tinha morrido. Não, ele voltou. Derrotado. Cadê o pessoal, Faraó? Acabou. Derrotado, meu irmão. Por isso, bom ânimo e coragem cada dia mais, irmão. Creia no Senhor e verdadeiramente tudo Ele fará e tudo Ele dará, porque verdadeiramente feito já está. Só precisa nós recebermos do nosso Pai e estarmos verdadeiramente contritos. Mas no versículo 20 ele diz: mas ó homem, quem és tu que a Deus replica? Tem muitas pessoas replicando a Deus. Não vamos fazer isso aqui para Deus abençoar. Você não vai fazer nada para Deus abençoar. Você tem que crer que Ele é a bênção do Senhor, que é a nossa bênção, que a graça dele está em cada um de nós e permanecerá para sempre. Uma salva de palmas para Jesus.